Fala, gente boa, vamos para mais uma semana nossa, dando continuidade ao nosso tema sobre o período clássico, tá lá da página 74 a 83. É importante que você leia o texto, leia o conteúdo que está ali, algumas coisas que a gente vai conversar, que a gente tem conversado e que vai falar hoje também não está diretamente no texto, então é importante que você possa estar revendo essas aulas e fazendo as anotações e separando alguns pontos importantes para que a gente possa estar caminhando juntos, ok? Então, recapitulando aí, uma semana que a gente não se vê, então lembre aí, a gente viu o período, falou dos filósofos da natureza, a gente conceituou physis, arché, logos, a questão da causalidade, falando que esses primeiros filósofos da natureza estavam importando para eles mais um determinismo natural, a busca pelo fundamento inicial da constituição de tudo que existe. O olhar deles era muito mais para a natureza. Lembra que a gente falou de Tales de Mileto, de Anaxímenes, de Pitágoras, desses caras que estavam buscando a arché. Agora a gente tem um outro salto, e a gente viu na última semana, que é o período clássico. O período clássico ou o período antropológico também. As figuras principais, os pensadores principais nesse período que a gente está vendo é Sócrates, Platão e Aristóteles. A gente semana passada viu algumas coisas a respeito de Sócrates, hoje a gente ainda vai continuar tratando algumas coisas a respeito dele, e depois a gente vai ver então Platão e mais para frente um pouco o Aristóteles, ok? Então o que a gente já viu de Sócrates? A gente já viu de Sócrates a respeito da ideia dele do conhece-te a ti mesmo, que começa a se tornar então um período antropológico, porque começa a olhar para o homem. Agora a gente começa a pensar as coisas e buscar o fundamento da verdade, do bem, das virtudes que estão dentro do homem. Quem é o homem nessa conjuntura? Sobretudo por conta do aparecimento da polis. E o que a gente vai ver então? A gente tem, na antiguidade clássica, você tem alguns períodos da história grega. Primeiro você tem um período homérico, que vai tratar das questões dos mitos, como a gente já viu. Os poemas de Homero, a gente tem a Ilíada e a Odisseia. Uma fala da guerra de Troia e a outra da história de Ulisses. Depois você tem um período clássico, que é o apogeu da civilização grega, em especial da cidade de Atenas. Então ali foram criadas as bases da filosofia por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então você tem a estruturação e a consolidação da democracia ateniense. E aí a gente entra depois no período helenístico. Essa fase é marcada pelo conflito entre as cidades e estados, quando a civilização grega é dominada pela Macedônia, sob o comando de Alexandre o Grande. Então a cultura grega se mistura à cultura oriental dos povos que ali viviam, e aí dá início a um novo contexto que é o helenismo. Isso está lá do século IV até o século I antes de Cristo. Nesse período helenístico, que é quando aparece a polis grega, desaparece como a polis grega desaparece como centro político e deixou de ser a referência principal dos filósofos, e uma vez que a Grécia encontra-se sob o poderio do Império Romano. Então os filósofos dizem que o mundo é a sua cidade e que eles são cidadãos do mundo. Então é chamada de uma filosofia cosmopolita. Então é um período constituído por grandes sistemas ou doutrinas. Então, buscando explicações que buscam entender a realidade como um todo articulado e entrelaçado, formado pelas coisas da natureza, os seres humanos, pelas relações entre eles e todos com as divindades. Então, esta divindade é pensada como providência divina, que instaura e conserva a ordem universal. É importante você lembrar, por exemplo, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo chega no Areópago e discute com os filósofos epicureus, estoicos, é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente, que são pensamentos que surgem nesse período. O epicurismo, o hedonismo, o neoplatonismo, são coisas que estão presentes nesse período helenístico aí. Okay? Então predominam
as preocupações com a física, com a ética e com a teologia. Então, a explicação a respeito de Deus é importante, a do comportamento humano é importante e as questões da natureza começam a avançar, sobretudo por conta desse distanciamento ao pensamento mítico anterior. Nesse período helenístico ainda, a gente tem 4 grandes sistemas que eu estava dizendo para vocês, que a influência será sentida pelo pensamento cristão, que se propõe nessa época, que é o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo, o neoplatonismo, e aí esses pensamentos, e eu muito provavelmente será um dos nossos temas de projeto para esse segundo bimestre, a gente olhar esses sistemas grandes de pensamento que influenciaram muito o cristianismo após ali, né? Sobretudo o estoicismo e o epicurismo, ok? Então, voltando para Sócrates, no teu livro aí, vai aparecer o método socrático. O método socrático a gente chama que é o método da maiêutica. O que é a maiêutica? É a ideia de que você vai dar a luz ao conhecimento. E Sócrates, então, toma uma postura de fazer perguntas a seus interlocutores, achando e percebendo de que dentro deles estava a resposta e fazendo-os pensar para fora das crenças particulares que cada um tinha, fora dos preconceitos, tentando-os fazer pensar. Então formular perguntas adequadas. É um método de investigação que encaminha o pensamento em direção à essência das coisas. Então, lá no seu livro, na página 80, vai estar assim, né? E eu gostaria que você desse uma olhada aí. Está lá na partezinha amarelinha em cima, na página 80, diz assim: em seu método chamado maiêutica, ele tendia a despojar a pessoa da sua falsa ilusão do saber, fragilizando a sua vaidade e permitindo assim que a pessoa estivesse mais livre de falsas crenças e mais suscetível a extrair a verdade lógica que também estava dentro de si. Ele nada ensinava, Sócrates, apenas ajudava as pessoas a tirarem de si mesmas opiniões próprias e limpas de falsos valores, pois o verdadeiro conhecimento tem de vir de dentro, de acordo com a consciência, o que não se pode obter espremendo-se os outros. O processo de aprender é um processo interno e tanto mais eficaz quanto maior for o interesse de aprender. Só o conhecimento que vem de dentro é capaz de revelar o verdadeiro discernimento. É o que Sócrates denomina de autoconhecimento. Então como disse, que é um período antropológico que vai dar origem ao pensamento humano, e uma frase dele importante é essa: conhece-te a ti mesmo. E uma outra máxima de Sócrates é de que só sei que nada sei. É a ideia dessa busca que se faz. E o que Sócrates procura é questionar tudo. É esse método de investigação que faz com que o questionamento seja a marca principal de você não imaginar que as coisas são tão simples como o cotidiano e explicações rasas. O que ele busca, então, é descobrir essas perguntas que vão fazendo com que a pessoa tire de dentro da sua própria consciência as respostas a respeito da verdade. Lembra-se que a gente comentou a respeito de Sócrates, ele com uma disputa contra os sofistas. Os sofistas eram aqueles caras da retórica que podiam ou queriam falar da verdade a partir de qualquer ponto, e eles construíam o seu discurso conforme alguém pagava para ele ensinar isso aos filhos, enfim. E Sócrates, então, tem uma resistência a esse público, porque não tinha um compromisso com a verdade. Lembre que a gente fez aquele sofisma aqui, né? Os sofismas sempre têm premissas verdadeiras. Lembra que eu falei para vocês? Sócrates é homem, Sócrates é calvo, logo todo homem é calvo. Você parte de premissas verdadeiras e chega a uma conclusão errada, uma meia-verdade. São sofismas isso. E Sócrates, então, tem uma resistência a esse grupo que surge, que tenta buscar
trazer a verdade através do discurso. Lá na página 76, você vai ter ainda essa ideia do trabalho de parto, que ele fala que, e aí tem um filósofo, Justin, não sei falar o nome do cara aí, tá? Ele fala sobre a ironia socrática. Então diz assim: deixe-me explicar melhor. A capacidade de dar à luz é uma característica natural. Da mesma forma, todas as pessoas podem entender as verdades filosóficas, bastando para isso usar a razão. Quando uma pessoa toma juízo, ela simplesmente traz para fora algo que já está dentro de si. E justamente porque fingia que não sabia de nada, Sócrates forçava as pessoas a usar a razão. Sócrates era capaz de fingir ignorante ou de mostrar-se mais tolo do que realmente era. Chamamos isto a ironia socrática. A ironia socrática é essa perguntas que ele fazia que pareciam uma tolice, mas com a ideia de fazer com que o outro raciocinasse para fora das suas próprias realidades, dos juízos que ele já tinha estabelecido, e que ele precisava então parar e pensar para fora de si. Essa era a ideia da maiêutica socrática, desse trabalho de parto, desse trabalho que Sócrates tinha de buscar dentro das pessoas ou fazer com que elas pensassem por si próprias. Lembre-se, nesse processo todo de formação da polis, da formação da ética, e aí por conta desse novo momento de uma decadência da aristocracia grega e agora o início de uma formação da polis, um dos assuntos que surge é a busca do bem, a virtude, uma busca do bem. A virtude é o conhecimento do bem, sendo o mal uma consequência da ignorância. Então, a necessidade de busca do bem pessoal, do bem coletivo, do bem da polis, do bem da sociedade. Qual que o comportamento gera esse bem dentro da sociedade. E ele coloca isso, que quando se pratica o mal, o faz por ignorância. E porque ele entende isso, que ninguém procura o mal. Então, se a pessoa está praticando o mal, está praticando pela ignorância. Pense o seguinte: ignorância, a gente sempre imagina ou associa às vezes a ideia de ignorância à falta de capacidade de conhecimento. Então a ignorância não é a incapacidade, ignorância é a falta de conhecimento. Então você pode ser ignorante em vários aspectos, nós somos ignorantes em vários assuntos, falta-nos conhecimento. E o que ele propõe é isso, é esse conhecimento do bem. E uma das questões dele vai ser essa, discutir o que é o bem, o que é o mal, qual é a origem dessas coisas, sobre ética, sobre estética. Então, essa busca da virtude do bem que a gente tem aí, e tem no seu livro lá na página 81, quando ele fala dessa ideia da virtude do bem, da busca do bem, e ele coloca isso: conhece-te a ti mesmo. É a primeira espécie de sabedoria e o único que leva à virtude. A necessidade, então, que o homem tem de conhecer-se a si mesmo. Essa busca de entendimento próprio. E aí essa é importante, o Sócrates nesse momento, porque ele nasce esse pensamento a respeito do próprio homem, algo que até antes nós não tínhamos como uma prática. Então agora nasce os pensamentos a respeito do próprio homem, das suas próprias práticas, da sua vida social, da sua própria existência, dos motivos da sua própria existência. E o método que Sócrates começa a fazer é esse método de perguntas, onde ele tenta extrair das pessoas o melhor possível, Então, no livro aí, ele diz isso, que virtude é o conhecimento do bem, sendo o mal uma consequência da ignorância. Ninguém escolheria o mal para si, pois as pessoas desejam o bem. Quando praticam o mal, o fazem por ignorância e imprudência, acreditando que é um bem e fazendo por isso escolhas equivocadas. E aí no seu livro tem umas coisas interessantes, sobretudo das histórias de Sócrates, E aí tem uma que acho que é bem pertinente para nós agora,
quando fala a respeito de fake news, fala a respeito de como que a gente lida com a verdade ou lida com os assuntos, né? E eu quero convidar você a ler aí na página 81, na tirinha que tem do lado aí. Ele fala assim, que um homem procurou o sábio e disse-lhe: preciso contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que lia e perguntou: espere um pouco, o que vai me contar já passou pelo crivo das 3 peneiras? Peneiras? Que peneiras? Sim, a primeira é a da verdade. Você tem certeza de que o que vai me contar é absolutamente verdadeiro? Não. Como posso saber? O que sei foi o que me contaram. Vamos então para a segunda peneira. A bondade. O que vai me contar? Gostaria que os outros também dissessem a seu respeito? Não, absolutamente não. Vamos agora para a terceira peneira. A necessidade. Você acha mesmo necessário contar-me esse fato ou mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? E o sábio, sorrindo, concluiu: se passar pelas 3 peneiras, conte. Tanto eu quanto você e os outros iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia. Esse texto é um texto hoje importante no nosso momento cultural, não é? Porque o momento onde a gente vive cheio de fake news e produção de fake news o tempo todo, e muita gente vive delas, essas virtudes que Sócrates aponta aqui como peneiras para se pensar a respeito daquilo que eu vou dizer ou comunicar, porque quanta coisa chega o tempo todo nas tuas redes e a gente, logo que chega, acaba de ver, a primeira coisa que a gente pensa é passar isso para o outro, é repassar isso para o outro. Né? A quantidade de comentários que você tem nas redes sociais é inúmero. E aí isso denuncia a respeito da vida de outros. E aí ele coloca essas coisas, olha, a primeira é a verdade, isso é verdade, você tem certeza que é verdade? Segunda, a bondade, olha, será que é bom e interessante passar isso para o outro? Né? Você gostaria que falasse isso a seu respeito? E a terceira, que ele diz lá, né? A necessidade, é importante eu passar isso para o outro, é fundamental, vai trazer edificação. Isso é bíblico também, né? Se é necessário, se é importante. Então, a busca da virtude do bem, da busca de viver bem, nasce nesse momento do pensamento filosófico, quando começa a se estabelecer questões antes ainda não pensadas ou colocadas como prioridades no mundo, que agora aparece o pensamento antropológico, né? Um pensamento para o homem, pensando quem é esse homem, quem é esse ser, a questão da razão começa a aparecer, e essa ideia aqui do Sócrates para poder fazer perguntas, porque ele entendia isso, que todo mundo tinha essa capacidade de raciocínio, e ele então leva as pessoas a pensarem com perguntas, e aí ele tinha um método que era esse da maiêutica, de fazer perguntas no modo de tirar ou fazer com que a pessoa desse à luz, parisse a verdade ou parisse o conhecimento, e aí a ideia dele diz: conhece-te a ti mesmo. Isso gerou um tanto de revolta e de provocação no meio daqueles que eram líderes da cidade, e Sócrates, é bom pontuar que Sócrates não escreveu nada, né? Tudo que a gente tem de Sócrates, os diálogos dele, todos são escritos pelo discípulo dele, Platão, que escreve em nome de Sócrates. Então as coisas que a gente tem de Sócrates não foram dele escritas, e Sócrates foi condenado à morte para tomar o cálice de cicuta, e tomou e morreu, foi condenado à morte. Apesar de desejarem que ele dissesse ao contrário, ou que ele se retratasse, mas ele resolveu
assumir essa responsabilidade e morre assim, foi condenado à morte. Isso está aí no teu livro, na página 82, diz lá, né, que por que Sócrates foi condenado, né? Então, ao debater as questões humanas, a ética, a política, o conhecimento, Sócrates oferecia uma nova visão sobre o homem, promovendo uma revisão de valores que denunciava e desestruturava as bases políticas de Atenas. Então, as pessoas beneficiadas por essa estrutura de privilégios sentem-se ameaçadas e decidem afastar Sócrates do poder de transformação que ele poderia exercer sobre a cidade, sobretudo os jovens que buscavam o tempo todo a atenção de Sócrates, né? Então ele é condenado à morte para tomar o veneno lá. Então a ideia principal que a gente tem de Sócrates é essa. Acho que o que precisa a gente guardar é essa ideia de que primeiro ele é o método socrático, é o método da maiêutica. Conhece-te a ti mesmo, só sei que nada sei, a ignorância como uma importante ferramenta para eu conseguir construir um novo conhecimento. Então é partindo de que aquilo que eu sei, o que eu sei é que ainda preciso saber, o que eu sei é que ainda preciso conhecer, é necessidade de avanço, de conhecer-me a mim mesmo, e nasce então essa ideia da busca da virtude, a busca do bem, e a virtude e o bem, essa virtude é o conhecimento do bem, e o mal como uma consequência da ignorância pela falta de conhecimento. Então, porque a necessidade então de se buscar um conhecimento, ok? Então, acho que essa é a nossa percepção principal a respeito de Sócrates. Fica importante de você dar uma lida no texto, nessas páginas aí, e agora vai ficar algumas atividades para essa semana ainda, para você estar fazendo. Por favor, devolva lá para mim, porque é importante para a gente fazer a nossa planilha. Beleza? Então, Deus abençoe vocês. Na próxima semana, então, a gente começa agora dando uma olhada em Platão. A gente vai dar uma olhada no estoicismo e epicurismo, e depois vai estar entrando em Platão, pensando o que esse pensador, mostrando o que esse pensador tem. Ok? Abraços, Deus abençoe.